Meu pai o castigou, simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Esse texto eu gostaria que os irmãos se atessem a ele, nós iremos voltar, mas antes de nós voltarmos, gostaria de apresentar um mapa dos nossos dias. Basicamente, o meu discurso nessa noite será dessa tentativa de nós tentarmos nos situar dentro dessa realidade pós-moderna em que vivemos. Após isso, trabalharmos propriamente com o dilema, porque eu vejo aqui o dilema pós-moderno presente na vida de Roboão, e daí concluir com os irmãos com duas colocações de como que nós, como família cristã, poderíamos enfrentar esses desafios pós-modernos. Então, no primeiro momento, vamos tentar nos localizar dentro do ambiente cultural que vivemos. Tem um autor chamado Charles Taylor, que ele escreveu A Fontes do Self, é um autor canadense, e ele diz algo interessante. Nós temos basicamente 3 fontes morais presentes hoje em nossa sociedade. A primeira fonte moral é teísta, a segunda é científica e a terceira é romântica. A primeira, a teísta, ela foi abalada e cada vez mais ela está de escanteio. A segunda ainda tem a sua relevância, pelo fato de que nós necessitamos ainda de pesquisas científicas, mas a terceira, que tem a sua tendência individualista, pelo fato de ter sua razão mais voltada para uma certa idealização de vida, tem estabelecido a moldura social em que vivemos. E Taylor resume dessa forma, falando sobre essa tendência mais individualista de característica romântica. Diz, essa cultura, na realidade, valoriza a autonomia, atribui um papel importante à autoexploração do ser, do indivíduo, em particular do sentimento, daquilo que as emoções podem oferecer, e possuem uma visão do bem viver em geral que implica realizações pessoais. É interessante nós percebemos nessa fala, porque tem um outro autor, um pastor, uma entrevista que ele deu para um amigo também, ele até escreveu um livro falando sobre esse tempo em que nós vivemos, tempos pós-modernos, Carl Truman, ele falou de uma experiência do pai dele. O pai dele viveu provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial ou um pouco antes. Se você perguntasse, ele dizendo, se eu perguntasse para o meu pai o que propriamente traria satisfação a ele no ato dele ir trabalhar, a resposta do meu pai seria: a minha satisfação está pelo fato de eu trazer o meu trabalho alimento, fornecer alimento para a minha própria família e, de alguma forma, oferecer também uma ajuda para a sociedade em que eu vivo. E ele, falando dessa mudança, ele diz que se hoje nós perguntarmos a boa parte dos jovens de nossa sociedade o que lhe traz satisfação, a satisfação não está propriamente na realização de uma atividade laboral, mas a satisfação antecede o exercício dessa atividade laboral. A satisfação não está em oferecer algo a alguém, à família ou os indivíduos que vivem em torno da família ou a sociedade. Mas, na realidade, a satisfação está em o trabalho lhe trazer algum tipo de prazer. Há uma mudança de paradigma. E ele diz também algo interessante, há 80 ou há 90 anos atrás, ou até 70 anos atrás, ele diz, se alguém fosse no médico, chegasse para o médico e dissesse assim, doutor, há algum problema com o meu corpo, porque a minha cabeça não consegue aceitar como eu sou, como o meu corpo é. Provavelmente um médico, um profissional da saúde, 50, 80 anos atrás, falaria assim, olha, é melhor você procurar um profissional que trate de algum tipo, um psicólogo, alguma coisa do gênero, para que possa te orientar. Mas hoje, se a mesma situação acontecer, de uma pessoa buscar
um profissional da saúde dizer assim: doutor, a minha cabeça não consegue aceitar o meu corpo. A fala de muitos, e isso eu tenho percebido, é: vamos ver o que há de errado no corpo. Há uma prevalência da emoção, da sensação, do sentimento em fatores mais concretos, mais reais da vida. Esse é o paradigma cultural em que nós estamos vivendo, onde o poder da vontade não é mais, onde o poder da vontade se sobressai ao poder propriamente do exercício da verdade. Onde na realização do indivíduo não está o critério objetivo daquilo que realmente é verdadeiro, mas daquilo que pode lhe trazer ou lhe conferir algum tipo. Esse é o paradigma. Esse é o momento pós-moderno em que nós estamos inseridos, aonde o fator mais subjetivo de uma pessoa, de um indivíduo, se sobressai sobre fatores objetivos, reais, concretos, aonde o ambiente fosse como que o ambiente pós-moderno fosse um espaço onde a individualidade mais particular nossa, centralizada em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nossos desejos, pudessem alcançar o seu ápice, a sua insurgência, a insurgência plena. Ou seja, tempos pós-modernos, eu estou retratando aqui outras características, é um tempo do exercício pleno da liberdade individual, aonde a tua liberdade ela se sobressai a fatores objetivos, biológicos, a fatores sociais, a fatores concretos, a usos, a costumes, a tradições, a história, porque tudo pode ser refeito, tudo pode ser reconstruído a partir daquilo que você sente, daquilo que você gosta, a partir daquilo que você... Interessante que Nietzsche, desculpa trazer alguns autores, mas a gente precisa só ter em mente que essas figuras são modeladores da sociedade. E existe esse aspecto que alguns pensadores dizem que nós vivemos numa sociedade pós-nietzschiana, no sentido em que o exercício hoje do indivíduo não é pelo poder da verdade, em buscar algo que seja concreto, que lhe possa realmente conferir objetividade para a vida. Mas hoje nós vivemos no poder da vontade, onde você exerce a tua liberdade para que as coisas externas se adequem aos teus fatores objetivos. Esse é o super-homem, é um novo indivíduo. Essa é a genealogia da moral que ele mesmo diz, aonde a sociedade criará os seus próprios padrões morais. Onde nós estamos inseridos? Onde que nós estamos? Estamos inseridos dentro desse ambiente. Nós vivemos dentro dessa cultura. Vivemos em um momento onde os padrões de verdade são relativos, onde a autonomia humana se nega a aceitar qualquer tipo de limite, qualquer tipo de obstrução que coloque em xeque aquilo que é mais fundamental para o indivíduo hoje, é liberdade. E agora, pode passar mais uma. Pode voltar um pouquinho só. Na realidade é um quadro pintado no século XIX, e tem algumas particularidades nesse quadro que retrata mesmo esse primeiro ponto que eu gostaria que eu destaquei há pouco. Mas, claro, destaca assim de maneira geral, é uma leitura mais atenciosa na que a figura aponta. Mas agora, especificamente, nós vamos falar sobre... Já que dei um mapa, mais ou menos, uma introdução sobre como que está a nossa situação, o porquê que nós vivemos em tempos pós-modernos e como que os tempos pós-modernos pode ser caracterizado por esse exercício pleno da autonomia individual. Eu gostaria agora de trazer o dilema de Roboão, sua escolha,
e de alguma forma retratar aqui para os irmãos que o problema de Roboão também é um problema pós-moderno. E eu espero responder aos irmãos do porquê que há esse problema pós-moderno também na vida. Claro, com as devidas comparações e cautelas aí. Primeiro momento sobre o problema de Roboão ou o problema pós-moderno de Roboão, nós precisamos saber quem é Roboão. Se quiser, pode passar. Mais um? O próximo. Isso. Quem é o rei Roboão? O rei Roboão é filho, todos nós sabemos, de Salomão, neto de Davi. Ele é o terceiro da linha genealógica de um rei, do rei mais importante da história de Israel. Não houve nenhum rei que se compare, possa ser comparado a Davi. Ele foi responsável pelo estabelecimento político, de alguma forma ele é responsável pela influência na vida religiosa, pelo fortalecimento religioso de Israel. Dificilmente, ou é impossível nós pensarmos em Israel sem pensarmos em Moisés e Davi, propriamente. Roboão é filho também, ele é neto de Davi, mas ele é filho de um rei extremamente sábio, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que já existiu. Salomão, ele é responsável pelo auge político e internacional de Israel. No reinado de Salomão, nós sabemos que todas as nações estavam de olho em Israel, devido à importância, à sabedoria, à capacidade de administração do rei Salomão. O rei Salomão, ele atrai os olhares políticos, atrai os olhares internacionais, recebe visitas. O rei Salomão é responsável também pela construção do templo. Aquilo que foi ansiado por Davi é concretizado por Salomão no tempo dele. Então, toda a vida social, toda a vida política, cultural, religiosa, no tempo de Salomão, alcança o seu êxito. Eu fico imaginando, eu gostaria que vocês imaginassem comigo também, viver à sombra desses dois grandes personagens. Ser neto de Davi e ser filho de Salomão. Responsabilidade que ele tinha, vamos dizer assim, nas costas diante dele. Ter Davi como vô e Salomão como pai o colocava debaixo de uma grande pressão, eu imagino, e responsabilidade. Claro que não é isso que eu quero destacar aqui para os irmãos, nós vamos chegar ao ponto. Não significa que ele tivesse a obrigação de imitá-los em tudo, não é esse o ponto. E o livro de Reis, é interessante, tanto o livro de 1ª, 2ª Reis, até os livros de crônicas, né, 1ª e 2ª Crônicas, eles não possuem a preocupação de falar sobre o quanto um rei foi igual a outro no aspecto de conquistas. Esse não é o paralelo, não é o interesse do livro de Reis, nem de crônicas. O paralelo que eles sempre procuram fazer não é o político, não é o social, não é o cultural, não é o industrial, por incrível que pareça, há desenvolvimento industrial no tempo dos reis de Israel, mas o paralelo, a comparação é sempre espiritual. É essa comparação espiritual que se faz presente no livro de 1ª e de 2ª Reis, que eu gostaria de dizer. A avaliação é sempre teológica. E essa avaliação teológica sempre se dá nessa frase. Eu acho que os irmãos vão lembrar dessa frase. E fez o rei aquilo que era reto perante o Senhor. E fez o rei aquilo que era mal perante. Esta é a avaliação teológica presente no livro, nos livros de 1ª e 2ª Rei. E Davi se tornou como que o padrão dessa avaliação teológica devido à sua fidelidade. Dessa forma, o desafio de Roboão era o fato dele não ser propriamente igual a Davi ou a Salomão naquilo que conquistaram, mas o desafio de Roboão era de se manter fiel àquilo que os seus pais também se mantiveram fiel durante a vida deles. Esse era o padrão. Fidelidade. O desafio do rei Roboão, em comparação aos seus antecedentes, não é, às vezes, aquilo que nós podemos pensar.
O desafio dele, às vezes nós podemos erroneamente pensar que o desafio de Roboão era manter o alto padrão das realizações. Acabei de falar? Não é esse. Um outro erro, às vezes, que nós podemos pensar do desafio de Roboão é pensar que, pelo fato dele ter ouvido simplesmente os seus amigos, ele errou. Não era esse também um dos desafios presentes na vida de Roboão? O problema não está em ouvir amigos, por mais novos que sejam, né? Na minha idade, eu já falo assim, ainda bem que eu tenho amigo mais novo. Conhece de computador muito mais do que eu. É impressionante isso. Por isso não há um erro propriamente de ouvir. E não é esse o rei, não é esse o erro do rei Roboão, dar ouvidos aos seus amigos. Claro, e aqui há um destaque. Eles eram inexperientes e os seus conselhos não foram tão bons assim. Isso nós temos que destacar. Mas não é o fato da idade em si, esse é o ponto. O problema principal do desafio contido nessa experiência de Roboão era o fato dele não ter permanecido fiel em seu coração àquilo que seus pais também haviam se mantido fiel durante a vida deles. Roboão, na realidade, encontra no conselho dos amigos, não nos amigos propriamente, mas no conselho dos amigos, um espaço, um ambiente aonde os desejos de seu coração pudessem se realizar. E aqui está uma frase interessante sobre esse desafio de Roboão. Não há oferta ou proposta má que vá para frente sem que encontre primeiro um coração disposto a ouvi-la e a praticá-la. Esse é o problema pós-moderno de Roboão. Ele encontrou na proposta de seus amigos o lugar, o ambiente, o espaço, a oportunidade simplesmente para demonstrar aquilo que estava dentro do seu próprio coração. Seu problema, eu ressalto, seu problema, o desafio, não é atender ou não atender aquilo que os seus amigos haviam lhe dito. Provavelmente amigos de faculdade, né? Amigos de colégio, que cresceram juntos e que estavam dizendo, aconselhando aquilo. Ter amigos e ouvi-los não é o problema em si. O fato é, Roboão não teve condições de guardar o seu próprio coração íntegro e fiel diante da proposta que havia sido lhe feita. E o problema pós-moderno que nós vivemos, há essa comparação porque em nossa sociedade nós temos encontrado espaços, ou um espaço muito maior, para a realização de nossos próprios desejos mais particulares. E pós-moderno, o espírito pós-moderno é esse, da autorrealização ou da autossatisfação particular. O bom encontra esse espaço. E esse é o dilema pós-moderno que eu gostaria de dizer. Nós, como famílias, e aqui é um alerta que eu gostaria de falar nesse momento, quando nós enfrentamos esses desafios que a pós-modernidade nos coloca, nós nos comparamos, ou nós temos que fazer essa comparação ao próprio Salomão e nos perguntarmos como está o nosso coração diante das ofertas que o próprio mundo nos apresenta. De relativização daquilo que nós acreditávamos, daquilo que nós críamos, de adequação ao formato, à tendência pós-moderna. Hoje a família vive debaixo dessa pressão, porque valores que nós cultivávamos
valores que nós mantínhamos, eles são confrontados com uma sociedade que nos diz: não viva conforme padrões que lhe passaram, viva conforme os seus próprios padrões. Essa geografia pós-moderna que é oferecida aos nossos filhos, são oferecidas às nossas filhas e são colocadas diante de nós como família, não de adequação a valores que sejam verdadeiros, mas a adequações de valores que sejam relativos, líquidos, momentâneos e tragam prazeres somente para essa vida. Por isso, aqui é um ponto. O problema não é nós vivermos na pós-modernidade. E nós não vamos fugir dela, mas que nós moremos aqui ou em qualquer outro lugar. O problema é como está o nosso coração diante desse espírito pós. Nós o aceitamos e o trazemos para dentro de nossa casa, simplesmente se nós lutamos, resistimos naquilo que é maligno, presente nesse espírito. Por fim, eu gostaria de passar agora para a escolha de Roboão. Falamos do desafio dele, falamos quem é Roboão, o desafio dele. Uma das coisas que eu gostaria de finalizar sobre Roboão é falando sobre a escolha do rei Roboão. A decisão de Roboão tem aspectos aqui interessantes que eu gostaria também de destacar. Primeiro é a sua insatisfação. Como nós vimos no texto, Roboão tem uma certa insatisfação dentro da fala dos anciãos. Não sei se os irmãos perceberam, mas ele primeiro consulta aqueles que foram contemporâneos de seu pai. E os anciãos dizem assim, os mais experientes, falam assim: olha, sirva o povo. Ele diz: não, quero ser senhor realmente. Quero ser senhor de mim mesmo, senhor do povo. Um dos aspectos mais destrutivos, meus irmãos, que existe para a nossa vida é nós seguirmos todos os desejos de nosso coração. Nada pode nos fazer mais mal do que realizarmos todos os nossos desejos. C.S. Lewis, ele diz isso. Diz numa frase dele que se todas as nossas orações elas fossem respondidas, nós estávamos destruídos. Fala dele. O coração de Roboão encontra no conselho de seus amigos um lugar para satisfazer seus próprios interesses. Não foram os amigos de Roboão que convenceu Roboão. Não sei se os irmãos já pensaram sobre isso. Mas é o próprio coração de Roboão que o leva a aceitar o conselho dos amigos. Não é a amizade que o induziu. Seu coração encontrou no conselho de seus amigos um ambiente cultural. Um ambiente cultural onde ele pudesse viver da forma como gostaria de viver, custasse isso que custasse. Custou muito. Custou o reino. O conselho dos amigos é o ambiente cultural aonde ele consegue viver da forma como ele gostaria de viver. E aqui está o outro paralelo, meus irmãos. Esse problema pós-moderno de Roboão se compara a nós, porque nós vivemos num momento, num espaço cultural, aonde nos é oferecido inúmeras possibilidades de vivermos segundo os nossos próprios desejos. Onde nós podemos adequar a realidade não a fatores presentes na própria realidade, trazidas por ela, tal como Deus a criou. Nós podemos mudá-la. Nós queremos mudá-la. Onde nós temos a plena liberdade de olharmos para nós mesmos e falar assim: eu não quero ser desse jeito. Eu quero mudar. Eu quero ser de outra forma. O pós-moderno é o tempo das escolhas.
options. É uma sociedade das options, como diz um autor, onde você pode escolher tudo. Eu lembro quando eu era criança, alguns irmãos, não sei se vão lembrar, mas tudo pode ser, só basta acreditar. Xuxa cantava isso para as crianças na década de 90. O pós-moderno é essa liberdade. Você só basta crer, só basta acreditar e você pode. Não sei se os irmãos acompanharam essa semana, a Tati compartilhou comigo a decisão de uma alemã que ela resolveu casar com Boeing. Chegaram a ver? Não chegaram. Isso está no jornal. E é interessante a fala dela, eu fui consultar a fala dela, ela fala assim, olha, o Boeing me completa, eu me sinto realizado. Isso porque no título da lista, em inglês, estava dizendo assim, porque ela, antes de se apaixonar pelo Boeing, ela tinha um relacionamento com um trem, simplesmente porque ela se sentia realizada. E a fala dela é o seguinte, eu quero me casar com o Boeing porque o avião, eu me sinto realizado. É o desejo dela. E ela diz, é a minha escolha, é a minha decisão. Eu posso, eu quero. Eu não sei como é que vai ser. Vai ser na igreja, se não vai ser na igreja, outra conversa. Mas nós vivemos nesse momento, nesse período, onde os nossos desejos se sobressaem a fatores objetivos, a fatores relacionados à verdade, a questões concretas, no sentido de afirmarem aquilo que nós somos de fato. Não há mais valores ou um critério transcendente, objetivo, escriturístico, que possa se sobressair aos nossos desejos mais particulares. Nós não aceitamos. Um outro autor diz que nós vivemos numa sociedade onde não aceita limites, não quer fronteiras, não quer margens, não quer divisas, não quer limite. Por isso, nós estamos inseridos dentro de um contexto extremamente desafiador como ilhas. Claro que aqui, partindo para aspectos mais conclusivos, nós nunca conseguiremos fugir de escolhas ou de decisões que nos são colocadas. Todos nós teremos que tomar. Mas eu sei que os irmãos tomam decisões todos os dias. Crianças, adultos, velhos, novos, pessoas simples, pessoas mais importantes, um simples agricultor, um fazendeiro, um homem que mora na rua, um que mora na mansão. Todos nós tomamos decisões todos os dias. E nossas famílias, elas estão inseridas dentro desse contexto de tomar decisão, se é influenciada ou não pelo momento em que vivemos. É o tempo em que nós vivemos, é o tempo aonde nossas decisões podem moldar ainda mais a forma como nós vivemos segundo esse mundo ou segundo aspectos da palavra de Deus. Pode passar esse slide. E aqui, meus irmãos, só para deixar um pouco, de forma mais ilustrativa, aquilo que eu estou dizendo para vocês, o que acontece dentro do contexto social, né, cultural em que nós vivemos. Quando eu falei sobre o mapear, onde nós estamos inseridos, hoje nós temos que ver assim, padrões filosóficos ou questões mais abstratas, conceituais, elas determinam a cultura, e a cultura, por sua vez, ela alcança a família e o indivíduo. Então, hoje, em nossa sociedade, aquilo que era mais abstrato foi diluído, se tornou cultural, um comportamento cultural, e esse comportamento cultural, esse formato cultural, tem cada vez mais alcançado famílias e indivíduos. Dentro da nossa sociedade, a mudança não começa a partir da família.
há mudanças de paradigma, há mudanças de conceitos, há mudanças de pensamento. Mudanças de pensamento, de concepções filosóficas, alteram um costume, um hábito cultural, ou estabelecem um novo formato cultural. Claro que isso não acontece do dia para o outro, mas de uma visão um pouco mais abrangente, se dá assim uma mudança no pensamento, aqueles que pensam no sentido mais abstrato, sociedade, história, política, muda a cultura, influencia a cultura que, por sua vez, alcança a família e o indivíduo. Por isso, pode ir para o outro slide, minha proposta nessa fala para que nós possamos enfrentar esse momento pós-moderno em que vivemos, enquanto que o slide anterior falava dessa mudança de cima para baixo, nós só podemos enfrentar o momento em que nós estamos vivendo se nós tivermos um compromisso cada vez maior com a Bíblia e com a nossa confessionalidade, porque nosso relacionamento com as Escrituras, com aquilo que nós confessamos, estabelece uma vida cristã sadia e, por sua vez, uma prática mais efetiva. E aqui há um paralelo que no slide eu não consegui colocar, mas enquanto que nossa prática confronta a filosofia, a nossa vida cristã ela é o contraponto da cultura. Enquanto que a confessionalidade ela deve existir. Confessionalidade bíblica aqui é como fossem sinônimos dentro da família, dentro do coração da própria casa. E com uma confessionalidade, um estudo da palavra sadio, nós teremos vida cristã uma vida religiosa mais firme e uma prática muito mais contundente dentro do ambiente em que nós vivemos. Esse é o paradigma, esse é a proposta. Nós, à semelhança de Roboão, nós temos e estamos diante desse dilema. Qual decisão nós tomarmos? A quem nós ouvirmos? Se nós queremos ouvir a voz do nosso próprio coração, no sentido de usufruir desse ambiente cultural e vivê-lo da forma como ele nos oferece, ou de nós nos sujeitarmos às vozes dos anciões, aqueles que eram mais experientes, e permanecermos nas convicções daqueles que nos legaram a palavra do Senhor, que nos mantém firmes, que nos dá direção, que nos dá orientação ainda nos dias de hoje. Esse é o confronto, esse é o dilema em que nós estamos. E a semelhança de Roboão, também é nos ofertado muitas oportunidades. Eu acho que nós, diferentemente, precisamos tomar outra decisão. Não seguirmos a inclinação de nosso próprio. Por fim, as duas frases que eu gostaria de destacar, concluindo, pode colocar, por favor. A primeira é: o desafio que os tempos pós-modernos nos apresentam é o de não vivermos segundo os nossos corações, para que absorvemos a filosofia cultural de um viver individualista. Esse é o primeiro desafio que nós temos, de não ouvirmos nossos próprios corações. E o segundo é: famílias cristãs resistirão aos males pós-modernos por meio de sua firmeza na Escritura, no exercício da confessionalidade, que molda a vida e habilita para a cristã. Eu gostaria de encerrar com essas duas frases e abrir, se os irmãos tiverem alguma coisa para contribuir, para perguntar nesse momento, eu gostaria também de, se possível, ajudá-los com isso. Estava compartilhando com a doutora Amarilda, a palavra pós-moderno para mim já trouxe muitas. Eu tive que
meio que me deter em algumas coisas dentro do que essa própria palavra pós-moderna poderia me oferecer. Então, só trouxe um aspecto até negativo. De forma alguma, eu vejo a pós-modernidade só de forma negativa. Tem os seus aspectos benéficos, claro, com o seu devido apreço, com a sua devida colocação. Mas eu quis destacar simplesmente esse exercício da liberdade individual ao máximo que é presente dentro desse momento cultural em que vivemos, fazer esse paralelo com a vida de Roboão, demonstrando a necessidade nossa de não darmos ouvido à voz do nosso coração, para que, no sentido de exercermos todas as nossas vontades, isso nos trará prejuízo. E, por fim, nessa fala, a importância de nós termos uma vida na Escritura e na nossa confessionalidade que expressa a palavra de Deus mais firme, para termos uma vida cristã mais autêntica, uma prática mais efetiva. Tá? Era essa palavra que eu gostaria de deixar à disposição, se tiver alguma colocação.